Estamos aí novamente dando início a mais um módulo. Então nós vamos dar início aqui ao módulo de software livre, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses programas que são considerados aí livres. Primeiramente o Linux. Vamos citar alguns exemplos sobre navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox, correio eletrônico Mozilla Thunderbird e também falaremos sobre o BR Office. Bom, iniciando aqui os conceitos sobre software livre. Primeiramente, começando a falar sobre o Linux, né? Linux é um sistema operacional, assim como nós temos o Windows, também temos o chamado sistema operacional Linux. Ele foi desenvolvido por esse nosso amigo aqui, ó, chamado Linus Torvalds. O nome Linux, ele originou-se da junção desse nome do criador, mais o sistema operacional Unix, que foi a base da criação do Linux, né? Ele é considerado um software livre. Professor, software livre significa que o programa tem que ser gratuito? Não, não necessariamente um software livre tem que ser gratuito. Já tem até uma observação aqui, né? Não significa que o sistema deva ser obrigatoriamente gratuito. O software livre possui o que nós chamamos de quê? Código-fonte aberto. Nós temos diversos exemplos de diversos sistemas operacionais que são baseados no Linux. O que significa isso, código-fonte aberto? Qualquer programador, qualquer usuário técnico da área de informática pode fazer modificações no sistema operacional e assim criar outros sistemas Linux, o que nós chamamos de distribuições, que daqui a pouco nós veremos, certo? Então aqui nós temos algumas características básicas do Linux. Ele é um sistema operacional, ele foi desenvolvido, né, pelo criador Linus Torvalds, é um software livre, ou seja, ele possui um código-fonte aberto. Só mais duas características interessantes. Nós temos também, importante citar, que o Linux é considerado um sistema operacional multi-usuário e multitarefa. Ou seja, nós temos na classificação de sistemas operacionais que o sistema operacional ele pode ser monousuário e multiusuário, monotarefa e multitarefa. O Linux ele tem essas duas características. Multiusuário, ao mesmo tempo você pode trabalhar com diversos usuários. Multitarefa, assim como o Windows, você pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Tudo bem? Então são duas características interessantes a respeito do Linux. Podemos ver aí citadas aí em questões de prova, certo? Bom, sistema de arquivos. Nós falamos sobre sistemas de arquivos lá no segundo módulo, Windows. Então, olha só, a palavra formatar, só fazendo uma breve revisão, um breve resumo aqui, ó. A palavra formatar, ela tem diversos significados na informática, né? Mas quando eu falo formatação de disco, significa o quê? Apagar os dados que estão presentes nesse disco, certo? Apagar, limpar os dados que estão presentes nesse disco. E automaticamente, quando nós utilizamos o conceito de formatação de discos, nós temos que obrigatoriamente trabalhar com o quê? Com o sistema de arquivos. O sistema de arquivos é quem vai preparar o seu disco, excluir todos os dados e receber essas novas informações, o novo sistema operacional. Então, esses sistemas de arquivos aqui, ó, são utilizados para o Linux, tudo bem? O FS, né, que é um sistema Unix, ext2, ext3, ext4 e a tal chamada de swap. É importante fazer uma ressalva aqui em swap, porque olha só, essa partição, esse sistema de arquivos, é próprio para a memória virtual do sistema. Então a partição swap, ela vai ser utilizada para a memória virtual do sistema, também chamado de área de troca. Pô, professor, lembro que você falou sobre isso, memória virtual. Falamos sim lá no primeiro módulo. Vem comigo aqui, ó. Nós temos o exemplo
de um HD, um disco rígido, com 320 GB de capacidade. Desses 320, 200 estão sendo utilizados e 120 eu tenho de espaço livre. Aqui esses 200 estão ocupados, eu tenho 320 no total, 120 de espaço livre. E eu tenho uma memória RAM de capacidade 1 GB. Tudo bem? Bom, a função da memória RAM nós já sabemos que é o quê? Executar os programas, certo? Todos os programas eles são executados pela memória RAM. Então veja, quando você vai executar um programa, ele precisa de espaço. Todo programa precisa de uma especificação, de uma configuração mínima. Então, o programa ao ser executado, digamos que eu queira executar um programa que me peça 2 GB de memória. Ele vai ser executado nessa minha configuração aqui? Vai, graças a quem? A memória virtual. Digamos que esse espaço aqui, ó, ele ceda 2 GB desse espaço livre do HD para uso da memória RAM. Então, você tem 3 GB virtualmente falando de memória RAM, certo? Então, memória RAM é o espaço livre do HD que ele empresta para a utilização da RAM. E no Linux, nós temos um sistema de arquivos próprio para esse aí, chamado de swap. É a partição, o sistema de arquivos para a memória virtual, ok? Falando em partições, né? O que seriam partições? Dá um tempinho aqui para que vocês possam copiar esse esquema, para a gente começar a falar sobre particionamento. Nós vimos também no primeiro módulo que particionar significa o quê? Dividir o disco em partes, não necessariamente iguais. E quando você vai instalar o Linux, você vai escolher algumas partições que serão criadas. Então, aqui nós temos exemplos de partições Linux. Observem. Essa primeira partição aqui, ó, partição barra, também chamada de raiz. Completem no material de vocês. Barra ou raiz é utilizada para a partição do sistema operacional. É a partição utilizada do sistema operacional. Como assim? Vamos fazer uma alusão ao Windows. Quando você instala o Windows, é criada uma partição com a letrinha C dois pontos, certo? Dentro dessa letrinha C dois pontos, dessa partição, constam os arquivos do sistema operacional Windows, que é a pasta Windows. Logo no Linux eu tenho uma partição chamada de barra, que é a partição chamada barra ou raiz do sistema operacional. Tudo bem? E essa barra home armazena as informações dos usuários. A informação barra home, ela armazena as informações dos usuários. Todos os usuários ficam armazenados nessa partição barra home, ok? Cuidado para não confundir a barra home com essa barra USR que a gente vai falar daqui a pouco. Então a barra home apresenta as informações dos usuários. E a barra etc, ela vai apresentar os arquivos dos programas. Vai apresentar os arquivos dos programas. O Windows não tem uma pasta lá chamada arquivos de programas? É a mesma coisa, só que aqui no Linux a gente chama de quê? Barra etc. Tudo bem? Barra USR. O USR vem de usuário, então ela armazena os arquivos dos usuários. Ela vai armazenar os arquivos dos usuários, ok? Barra USR. Barra cache
o cache da internet? Bom, o que seria a memória cache? É a memória que armazena o tempo de execução dos programas para uso posterior, certo? Então ela vai armazenar a execução da navegação, da conexão com a internet, para armazenar nessa partição chamada de barra cache. E barra dev do inglês, devs, ou seja, aqui ele vai armazenar os dispositivos como HD, disco rígido, pendrive, CD e DVD, tudo fica armazenado as informações nessa partição chamada de barra dev. Tudo bem? Copiem por gentileza, completem esse quadro aqui, que são informações a respeito de partições Linux. Prosseguindo aqui, vamos falar sobre as distribuições. O que seriam distribuições? No Windows, nós temos o que nós chamamos de versões. Versão do Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 7, agora o Windows 8, que já está sendo cobrado em prova. Então, no Linux, nós temos o que nós chamamos de quê? Distribuições. Ao invés de versões, temos distribuições. Vejam, aqui são exemplos de distribuições Linux. Red Hat, SUSE, Mandriva, que foi a junção de duas outras distribuições, Mandrake Conectiva, Debian, Gentoo, Compilan, Slackware, Ubuntu e Kurumin. Vejam, para você entender, o Linux ele é um software livre, sistema operacional livre, certo? O Ubuntu, por exemplo, originou-se do Debian. Primeiro veio a distribuição Debian, veio um grupo de programadores, alterou, modificou o Debian e criou a distribuição chamada de quê? Ubuntu, certo? Então aqui nós temos exemplos de distribuições Linux. E na prova, professor, como é que isso aí é cobrado? Vejam, eles podem cobrar exemplos de sistemas operacionais Linux, um desses aqui, mas com relação às características individuais de cada um, não é cobrado. É cobrado somente o básico de Linux. Tudo bem? Ele não vai especificar uma distribuição na sua prova, até mesmo porque existem diferenças entre cada uma delas. É importante conhecer, saber que existem, sim, mas não aprofundarmos sobre cada uma delas, ok? O que é ambiente gráfico? Olha, o Windows, por exemplo, nós temos toda a parte gráfica, criação de pastas, manipulação de arquivos, gerenciamento de arquivos, diretórios, etc. Já no Linux, isso aí é instalado separadamente, é a parte. Por exemplo, você pega e escolhe a distribuição Ubuntu. Instalei o Ubuntu lá. E você pode depois instalar esse ambiente gráfico chamado o quê? XFCE4, que é esse aqui, ó. Onde tem esses diretórios aqui na chamada área de trabalho, tem essa barra aqui semelhante à barra de tarefas. Assim como você pode também, escolher o GNOME, assim como você pode escolher o KDE. Então nós temos aqui exemplos de ambientes gráficos que você pode instalar no seu sistema operacional Linux. Ele vem separado, vem à parte da sua distribuição, certo? Só para que a gente possa observar aqui uma questão de prova que já citou isso aí que nós estamos falando. Concurso assim, aqui da Caixa Econômica Federal, questão 53. Em ambiente gráfico KDE, as diversas distribuições do Linux podem utilizar programas navegadores de internet como o Mozilla Firefox, que, como nós vimos lá no início, é o que? Um software livre. Assim como o Google Chrome, assim como o Opera. Mas observem, só nessa questão, ele cita ambiente gráfico, nós acabamos de ver,
que é o ambiente KDE. Ele cita informações sobre distribuição, que nós vimos também, todas aquelas distribuições do Linux. E nas alternativas, ó, Mandriva, que é uma distribuição, Gnome, que é um ambiente gráfico, Java é uma linguagem, assim como Oracle. Letra B é a resposta Opera, que é um outro exemplo de navegador também, software livre. Não vamos especificar o Opera porque ele não é cobrado as suas ferramentas em prova. Apenas Internet Explorer, que nós já estudamos, Google Chrome e Mozilla Firefox. Tudo bem? Ambiente Shell. Veja, é o ambiente utilizado pelos usuários para executar tarefas através de scripts, comandos. Esse é o ambiente mais utilizado pelos usuários, ambiente Shell. Observem que ele tem a tela toda preta, assim como uma alusão, uma semelhança ao DOS, e aqui o usuário vai trabalhar através de linhas de comandos. Nós vamos estudar daqui a pouco os principais comandos do Linux. Então observem, ó, todas as informações aqui presentes estão dentro do sistema operacional Linux, no caso o ambiente chamado ambiente Shell. Então o Linux, por padrão, já vem com esse ambiente Shell instalado na sua distribuição. Você adiciona e escolhe depois o seu ambiente gráfico que nós vimos agora há pouco, certo? Usuários. Nós temos dois tipos de usuários Linux. O primeiro é o root, chamado também de superusuário. Olha aqui, ó, possui a função de administrador do sistema. Ou seja, o root é aquele cara que manda, é o administrador. Assim como no Windows também tem um administrador. Muito cuidado que na prova já foi cobrado o símbolo do usuário administrador root. O símbolo é o jogo da velha, certo? Já para o usuário comum, são os demais usuários que utilizam o sistema. Símbolo, cifrão. Observem aqui, ó, no slide anterior, que nós temos Henrique, @virtualcloud e o cifrão. Aí a pergunta é, de acordo com a figura, o usuário logado é o root, administrador, ou um usuário comum? Um usuário comum, porque o símbolo já identifica aquele usuário, tudo bem? Então nós temos dois tipos de usuários também no Linux. Primeiro é o root, o segundo é o usuário comum. Root tem a função de administrador, o usuário comum são os demais usuários que vão utilizar o sistema, beleza? Bom, aqui nós temos a lista com todos os comandos, os principais comandos Linux, certo? Vamos estudar esses comandos observando as características de cada um deles. Eu vou preenchendo essa tabela aqui, você vai preenchendo junto comigo, dou um tempo para que você possa copiar e a gente vem explicando.
Copiem, por gentileza. Bom, vamos lá. Iniciando aqui o estudo dos comandos Linux. Primeiro aqui, mkdir. Para quem antigamente utilizava o MS-DOS, era mais simples. É mais simples de começar a entender esses comandos. São bem semelhantes. Mkdir é o comando utilizado para a criação de diretórios, criação de pastas. No Windows, a gente cria pastas de que maneira? Botão direito, opção novo, pasta, certo? Já aqui no Linux, você tem que digitar um comando, mkdir, ok? rmdir, comando que permite remover diretórios vazios. Ou seja, se você tem uma pasta sem arquivos ou subpastas dentro, você pode utilizar o comando rmdir. Esse tracinho rf aqui, né, significa o quê? É um comando recursivo, ele está forçando algo nesse comando. Eu posso usar tanto rmdir quanto rm. Só que olha só, o rm-rf vai remover diretórios não vazios. Como assim diretórios não vazios? Aqueles diretórios que possuem arquivos, subpastas dentro, ok? Comando cd permite acessar um diretório, ou seja, você vai digitar cd espaço barra Jorge, vai acessar o diretório Jorge, certo? Comando cd contil, voltar para o diretório raiz, o principal, aquele que nós vimos, a partição barra. Cd espaço traço vai voltar para o diretório anterior, ok? E o comando pwd, que já foi cobrado em prova, vai exibir o caminho do diretório atual. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui um exemplo. ls, para quem estudou o DOS, para quem lembra, usou o DOS, lembra do comando dir, é análogo ao comando dir. ls vai exibir listas dos diretórios, subdiretórios e arquivos, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos aqui com relação a esses comandos. Estou logado com o usuário Jorge. A primeira pergunta é um usuário comum ou usuário administrador? Usuário comum. Então eu digitei o comando aqui, ó, mkdir espaço provas. O que eu acabei de fazer? Criar um diretório chamado de provas. Bom, na linha de baixo eu vou digitar o seguinte comando: cd espaço barra provas. O que vai acontecer? Na linha de baixo você vai observar que eu estou logado ainda com o usuário Jorge, só que está acessando o diretório o quê? Provas. Aqui eu posso digitar aqui o seguinte comando, pwd. Como nós vimos, para que serve esse comando pwd? Exibe o caminho do diretório atual. Então vai aparecer lá, barra home, barra Jorge, que é o usuário, barra provas, que é o diretório que eu me encontro atualmente. Tudo bem? Caso eu digite o comando cd contil, ó, eu volto para o diretório raiz, ou seja, aqui eu vou ficar no diretório barra. Então, alguns exemplos da aplicabilidade dos comandos Linux. Agora vamos ver aqui no nosso próprio slide aqui de exemplo de ambiente shell, ó, observe a tela toda preta com a aplicabilidade do comando ls.
List System. Ele vai listar todos os diretórios que você tem aqui, ó. Tá vendo? Estão sendo listados todos os diretórios que você tem dentro desse usuário Henrique. Área de trabalho, cache, config, documentos, ó, imagens, gnome. Então você já observa aqui a aplicação do comando ls na prática. Tudo bem? Vamos para a próxima lista aqui de atalhos, de comandos.